Boa noite a todos, boa noite nossos irmãos, irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez nessa casa de oração, aqui pelo nosso canal virtual, né, pela página da casa. Então estamos hoje aqui reunidos virtualmente para mais uma palestra, né, através do live. Antes da gente iniciar, eu vou passar alguns recados. Primeiramente, né, nós temos todas essas lives, né, que estão acontecendo às quartas-feiras, às 20 horas. Então, sempre através da página da casa, não deixem de entrar, né, a gente sabe que o conteúdo fica disponível depois, mas no momento a gente consegue interagir e acompanhar de uma forma muito melhor. Nós retornamos de segunda-feira, né, o estudo do Evangelho, das 20 às 21 horas, através da plataforma Google Meeting, virtualmente. Então, todos os trabalhadores, né, todos os frequentadores da casa que tiverem interesse agora, né, de casa também conseguem participar, é só procurar a gente. De terça-feira também os estudos mediúnicos voltaram, através da mesma plataforma, das 20 às 21 horas também. O nosso trabalho, né, do Projeto do Leite, ele continua aos sábados, né, o último sábado do mês, e nós contamos, né, com a colaboração de todos, quem puder continuar contribuindo com o leite, né, de grande ajuda, principalmente nesse momento que as famílias, né, passam por muita dificuldade. Às quartas-feiras, após a live aqui preferida, às 20h45, nós estamos fazendo virtualmente, né, os trabalhadores, vibrações em benefício do planeta, né, e nossos irmãos necessitados. Então a gente faz um convite a todos que façam também das suas casas, né, que esse momento é muito importante a gente se manter em oração, a gente se manter unidos para energizar positivamente o nosso planeta. Bom, recados dados. Agora eu convido a todos para a gente fazer a prece de início. Então vamos elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, através da espiritualidade que já está aqui nos ajudando, nos auxiliando, desde o momento em que entramos. E agora também está ligando em cada lar, por pensamento, que nos acompanha por aqui. Agradecemos a Ti, Pai, a oportunidade por estarmos aqui essa noite e por todo o auxílio. Assim, iniciamos os trabalhos de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Senhor o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, e seja feita a tua vontade sempre acima das nossas, assim na terra como são feitas nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aqueles que nos devem, Pai. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teus são os reinos, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, agora iniciamos a nossa live da noite, né, que será proferida pelo nosso irmão Jô, e o tema é Objetivo da Vida. Jô? Boa noite a todos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Só reforçando um último recado, né? A casa está também fazendo um esforço para arrecadar fundos para que a gente possa doar uma cesta básica para essas 32 famílias que estão sendo assistidas pelo Projeto do Leite. Então, quem quiser colaborar, é só entrar em contato conosco. Nós já demos uma cesta básica em abril, vamos dar outra agora em maio, e provavelmente pelos meses seguintes, enquanto durar esse problema da pandemia, nós estaremos dando também, além do leite, a cesta básica. Então, contamos com a colaboração de vocês. Bom, qual o objetivo da minha vida? Qual a minha função na sociedade? O que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes nós já não nos fizemos essa pergunta?
Para entendermos qual é o objetivo da nossa vida, nós temos que, em primeiro lugar, entender o que é a vida. Fizemos essa pergunta muitas vezes também. O que é a vida? O que significa a vida? Se perguntarmos, se fizéssemos essa pergunta para as pessoas, nós vamos ter várias respostas diferentes, de acordo com aquilo que a pessoa é, de acordo com aquilo que a pessoa faz, ela vai dar a sua visão da vida. Se for um cientista, se for um biólogo, por exemplo, ele vai dizer que a vida é um automatismo celular, é uma função biológica, né, que gera a vida. Se for um poeta, ele vai falar que a vida é a alegria de um grande amor ou a tristeza de uma paixão não correspondida. Se for um filósofo, vai dizer que a vida é um passeio pelo país das maravilhas. Se for um engenheiro, se for um motorista, se for um pedreiro, se for um analfabeto, cada um vai dar a sua visão do que é a vida. Mas ninguém vai conseguir definir a vida de uma maneira global como ela realmente é. Porque a vida, na realidade, nada mais é do que a união de dois fatores. Um protoplasma e um raio de sol. O raio de sol, quando incide sobre o protoplasma, ele faz com que ele se divida, com que ele se bipare. Esse fenômeno é chamado de fissão binária, ou cisciparidade celular. E o protoplasma vai se dividindo e se multiplicando até criar a vida, essa que nós conhecemos, a vida material. Emmanuel, ele faz essa colocação no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, quando ele fala da gênese planetária, né, ele descreve todo o trabalho do Cristo e seus arquitetos, desde o momento em que a Terra se desprende da nebulosa solar e aquela massa incandescente viaja pelo espaço até atingir a sua órbita, a órbita que lhe é própria, né, e ali começa o trabalho de Jesus, de seus prepostos, no controle das forças telúricas, nas tempestades e tudo mais, até que essa massa comece a se solidificar. Ele fala da criação da Lua, fala da criação dos mares, da atmosfera, das camadas de ozônio, das suas funções, e depois de dar toda essa descrição e descrevendo o trabalho de Jesus, no final, no último capítulo, quando ele fala, que tem o nome, no último item deste capítulo, quando ele fala do verbo da criação, os últimos parágrafos eu vou ler para vocês o que ele fala. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmica que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com esta massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma. Com ele, lançara Jesus, à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Então aí, a vida material que nós conhecemos teve esse início. Tudo aquilo que somos hoje, que temos hoje no nosso planeta, iniciou-se com esse trabalho da cisciparidade celular, conforme descreve Emmanuel. Mas sabemos o que é a vida, mas qual é o objetivo da nossa vida? Se fizermos essa pergunta também para as pessoas, vamos ter respostas diferentes. Dependendo da idade, dependendo da evolução da pessoa, dos seus conhecimentos, ela vai dar uma resposta. Se perguntarmos para um jovem, por exemplo, ele vai nos dizer que o objetivo da vida é usufruir o máximo dos prazeres que a vida material pode nos oferecer.
E aí, quando eu falo jovem, pode ser um jovem na idade, mas pode ser um jovem na idade psicológica também, porque a gente vê muitas pessoas de 60, 50 anos, mas que são tão imaturos quanto qualquer adolescente, querendo continuar vivendo a vida de uma forma totalmente material. Mas à medida que o tempo passa, conforme a gente vai se amadurecendo, é natural do ser humano, é natural nosso, que a gente comece a criar metas, criar objetivos. Nós precisamos dar objetivos para a nossa vida. Então começamos a traçar essas metas. Olha, eu preciso me formar, eu preciso de um bom emprego, eu preciso ter uma boa renda. Né? Por quê? Porque eu quero ter uma família, eu quero ter um companheiro, uma companheira, eu quero ter uma casa, eu preciso, quero ter uma família, quero ter filhos. E esses objetivos nós vamos trabalhando para concretizá-los, mas a vida vai nos colocando obstáculos no caminho. Nós enfrentamos crises, enfrentamos dificuldades, enfrentamos dores, muitas vezes enfrentamos doenças, e em certo momento a gente chega até a se perguntar: será que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso? Quantas vezes nós já não fizemos essa pergunta para nós mesmos? Nesse momento, quando a gente atravessa essas dificuldades, é que a vida ela nos convida a olharmos um pouquinho para dentro de nós, a buscarmos coisas diferentes. Porque as conquistas materiais, as conquistas desses objetivos materiais, eles são importantes. São muito importantes porque são eles que constroem a nossa personalidade, essas buscas que constroem aquilo que somos hoje, enfrentando essas dificuldades, enfrentando essas lutas, mesmo porque isso faz parte do ser humano. A necessidade dessas conquistas fazem parte da característica do ser humano. Por quê? Se assim não fosse, se nós não tivéssemos essa ânsia natural de melhorarmos o ambiente onde nós vivemos, de querermos sempre estar numa condição melhor, nós estaríamos nas cavernas ainda. Foi essa ânsia que fez com que o homem saísse de dentro das cavernas e fosse buscar novos espaços, novas oportunidades. Mas, conforme a gente vai trabalhando, nós conquistamos já o emprego que queremos, já temos a nossa renda, a nossa posição dentro da sociedade, temos a nossa família. E conforme nós vamos amadurecendo, e esse amadurecimento é tanto físico quanto psicológico, em certo momento nós perguntamos: está faltando alguma coisa? Nós percebemos que falta alguma coisa. E é nesse momento que a gente começa a olhar para dentro de nós e perguntar: o que é que está faltando? Nos questionarmos. E nós percebemos que não é nada de material. Quando o espírito atinge esse grau de maturidade, ele percebe, é a hora que ele começa a buscar as coisas espirituais, as coisas transcendentais. Para o espírita, para nós espíritas, nós já temos essa noção. A nossa busca é a busca da espiritualização, é o progresso, é buscarmos as coisas do espírito. Porque nós sabemos que a nossa vida não se resume a esse corpo material, simplesmente a essa função biológica. Nós já estamos nesse mundo há milênios, entre idas e vindas, quantas vezes nós já fizemos isso, e com o objetivo de nos espiritualizarmos. E aí nós nos perguntamos, sabemos que já tivemos várias reencarnações, então nós nos perguntamos qual é o objetivo da reencarnação. Aliás, todas as nossas dúvidas
nós podemos encontrar as respostas no Livro dos Espíritos. E essa é uma das perguntas que Kardec fez para os Espíritos. Está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? E a resposta: o objetivo da reencarnação para o Espírito é o progresso. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós já temos essa noção, que o objetivo da nossa vida é muito mais do que as conquistas da matéria. Nós estamos aqui com um propósito de evoluir, de crescer. Somos mais do que isso. E já temos essa consciência de que somos imortais. Somos espíritos imortais e que vamos trilhar esse caminho por muito tempo. Então, se o objetivo da encarnação, já sabemos que o objetivo da encarnação é o progresso, é buscarmos o progresso, é buscar crescermos espiritualmente, o que é que nos impede de progredir? O que impede o nosso progresso? Então vamos buscar sempre a resposta no Livro dos Espíritos. Está lá, pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso do homem? A resposta simples: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos para o progresso moral do ser humano. Então são essas tendências que nós trazemos dentro de nós, o orgulho, o egoísmo, que são porque são deles que nascem todas as outras tendências negativas, a inveja, a maledicência, o ódio, a ganância, a avareza, os vícios, os crimes, tudo nasce dentro dessas duas tendências que são as responsáveis por todas as outras. Então nós sabemos o que é que está travando o nosso progresso. É o orgulho, o egoísmo e as tendências inferiores que eles proporcionam. Como vencer isso? O que nós temos que fazer para vencer esses instintos que ainda trazemos dentro de nós? Qual é o trabalho que nós temos que realizar? Porque se nós já temos essa consciência que estamos nessa viagem de ida e volta há tanto tempo, já há milênios, por que tanta dificuldade para vencermos isso? Qual é o trabalho, qual é a ferramenta que nós temos para poder vencer o orgulho, o egoísmo, os vícios e todas as tendências? Livro dos Espíritos, novamente. Está lá, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Kardec fazendo a pergunta, a resposta é simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o trabalho que cada um de nós tem que fazer. É o trabalho interior, conhecer a nós mesmos. Quais são as minhas falhas? Quais são as tendências que me impedem o progresso? O que atrapalha a minha evolução? Se nós não fizermos esse exercício do autoconhecimento, nós nunca vamos parar de ir e voltar, e não vamos crescer. Porque somente depois de identificar, primeiro, aceitar que somos espíritos falíveis, que erramos, e quando aceitamos isso, voltamos para dentro de nós para analisar quais são os nossos erros, quais são as nossas fraquezas. Aí, encontrando as fraquezas, admitindo que as temos, é que nós vamos começar a trabalhá-las. Tem uma passagem do apóstolo Paulo, em que ele escreve na carta aos Romanos, na epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, ele diz o seguinte: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço.
Veja a colocação de um apóstolo como Paulo. Né? Ali o auto-reconhecimento. Reconhecendo a sua fragilidade psicológica. Ele sabia, né, que ele tinha atitudes que impulsionavam a fazer coisas que ele não queria, mas que ele não conseguia controlar. Mas lá na frente, logo depois de todo o trabalho que ele teve, de tentar levar as pessoas, as comunidades, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, enfrentando dificuldades, sendo apedrejado, sendo agredido, sendo expulso de cidades, passando necessidade, fome, tudo isso para levar a Boa Nova adiante, lá na frente ele escreve, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 20, depois de ter passado por tantas dificuldades, ele diz: eu vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. É o Espírito que reconheceu as suas fragilidades, mas que através das lutas da vida conseguiu vencer tudo aquilo que ele sabia que era o mal dentro dele, para depois deixar que o Cristo vivesse dentro dele. Então esse é o trabalho de reconhecimento que nós temos que fazer, de entendimento, para encontrarmos aquilo que nos impede de crescimento. O filósofo Sócrates, a quem foi cunhado essa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Ele dizia o seguinte, que o autoconhecimento nos levaria a desenvolver virtudes morais que nos proporcionariam a felicidade. Isso foi dito por Sócrates 400 anos antes de Cristo. O autoconhecimento nos levaria a desenvolver virtudes morais que nos proporcionariam a felicidade. Então, se nós vamos buscar qual é a diferença nossa para os espíritos que já evoluíram, dentro dessa frase de Sócrates, nós vamos lá na pergunta 112 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da escala espírita, né, que ele dá os espíritos da terceira ordem, segunda ordem, e descreve cada uma delas. Nós vamos ter lá, na pergunta 112, espíritos de primeira ordem. Quais são as características desses espíritos de primeira ordem? Então ele diz lá, gozam de inalterável felicidade, lembrando das colocações de Sócrates, né, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da matéria. Então nós encontramos aqui o objetivo da nossa vida: encontrar a felicidade, buscar a felicidade. É para isso que fomos criados, é para isso que Deus nos criou. Mas se a gente for perguntar para as pessoas o que é a felicidade, para cada um de nós, o que é a felicidade, também vamos ter respostas diferentes. Cada um vai dar a sua noção de felicidade. Se a pessoa ainda estiver apegada às coisas da matéria, se a preocupação por as coisas da matéria, vai dizer: a felicidade é eu conquistar os meus objetivos, é ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom salário, eu quero ter uma vida muito boa. Só que a gente vai crescendo e vai percebendo que quando nós colocamos a nossa felicidade nas coisas passageiras, nas coisas efêmeras, tão efêmeras quanto as coisas, será a nossa felicidade. Porque se o meu objetivo, se a minha felicidade é ter um bom carro, aí eu quero ter X carro. Quando eu consigo, aí eu já não quero mais aquele. Eu quero um carro que tem mais um opcional, eu quero um carro que tenha um motor melhor, eu quero um carro que tenha mais conforto, e eu já vou ter um outro objetivo. Se a minha casa, conseguir minha casa, não, mas agora eu consigo uma casa de 2 quartos, eu quero uma casa de 3, mas que tenha suíte,
Então nós vamos colocando metas e nós não percebemos que quando colocamos essas metas nas buscas das coisas materiais, nós acabamos impondo um sofrimento, uma perturbação para a gente, porque você tem que lutar para aquilo. E muitas vezes a luta para essas conquistas nos causa sofrimento, porque você às vezes não consegue, você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisas para atingir aquele objetivo. Agora, também, se você não tem essas preocupações, como eu falei, a felicidade para cada um é diferente. Eu tive uma experiência, aliás, eu tive 2 experiências na mocidade que me mostraram quão pouco a gente precisa para ser feliz. As 2 experiências foram na época em que eu fazia parte do movimento jovem aqui da casa, eu frequentava a mocidade espírita do Lar das Bênçãos, né? Década de 80, e uma delas foi quando nós fazíamos as reuniões, uma reunião mensal. O movimento jovem naquela época era muito ativo, era muito atuante. Nós tínhamos várias mocidades, toda a casa espírita tinha a sua mocidade, e uma vez por mês nós nos reuníamos chamávamos na UMESA, que era a União das Mocidades Espíritas de Santo André, para discutirmos sobre os movimentos, sobre o rumo do movimento jovem, para participarmos de estudos, participarmos da palestra. E uma vez, um orador espírita que se chamava Jerônimo Mendonça estava aqui em Santo André e ele foi fazer uma palestra. Nós nos reunimos na Casa de Solidariedade, que era aqui em Santo André, que é aqui em Santo André ainda, né? E nós fomos lá para ouvir a palestra do Jerônimo. Quem não conheceu o Jerônimo Mendonça, era um orador que tinha uma voz maravilhosa, mas ele tinha um problema físico, ele era paraplégico, então ele não se movimentava. Ele era carregado numa cama, né, madeira, onde os seus pés ficavam retos, né, na horizontal, e o corpo, a cama era inclinada, o seu corpo ficava na vertical, para que ele pudesse falar. Então ele era carregado nessa cama. Para todo lugar que ele ia fazer palestra, visitar, ele era carregado nessa cama. Pegavam a cama, colocavam numa Kombi naquela época e ele ia fazer as palestras. E ele tinha um outro problema, ele era cego, ele tinha tido, se não me engano, era glaucoma. E a palestra que ele ia fazer era justamente sobre esse tema, a felicidade. E depois que ele fez a palestra, fez as suas exposições, começamos a fazer perguntas. Eu lembro que uma amiga nossa fez a seguinte pergunta para ele: Jerônimo, então para você o que é felicidade? Ele olhou para ela e falou: felicidade para mim é se eu pudesse, por 1 minuto, virar de lado. Sair dessa posição que eu estou e virar de lado por 1 minuto. Quando ele deu essa resposta, aquilo ficou gravado, porque eu vi como as pessoas precisam de tão pouco para ser felizes. A gente busca tantas coisas, a felicidade em tantas coisas, e às vezes para outras pessoas uma coisinha que para nós é tão simples, é tão insignificante, já a tornaria feliz. Uma outra experiência, também com o movimento jovem, nós íamos sempre fazer visitas ao hospital, à colônia de ancianianos de Pirapitingui, que era aqui em Itu, né? Hoje acho que nem existe mais. Íamos lá visitar os leprosos ancianianos e chegando lá a gente fazia visitas, íamos nos pavilhões onde ficavam os doentes, né? A gente cantava, conversava, almoçava com eles e conversava lá, ficava batendo papo, porque naquela época era tudo fechado, ninguém podia entrar lá dentro. Eram poucas as pessoas que visitavam aquele lugar. Era uma espécie de um bairro em Itu, mas era todinho fechado, porque lá só moravam ancianianos, só moravam os leprosos e as familiares. E eu lembro que nós entramos num dos pavilhões. O pavilhão era uma construção grande, né, com uma grande porta de entrada, um corredor no meio e porta dos 2 lados. Cada porta era um quarto onde ficavam 2 internos, 2 doentes. Então a gente ia entrando quarto por quarto, entrávamos lá dentro, sentávamos do lado deles, conversávamos, cantávamos, levava violão,
cantávamos músicas para ele. E eu lembro que eu entrei num desses pavilhões e tinha um senhor que já era nosso conhecido, porque a gente ia quase todo mês para lá, estava sentado na cama, nós entrou eu, mais os amigos, com violão, ele sentado na cama, um amigo meu sentou do lado dele, eu sentei na outra cama, porque para mim a cama estava vazia, tinha só um monte de cobertores ali. Eu sentei na cama e falei, como o senhor está? Eu perguntei, como é que o senhor está? Quando eu fiz essa pergunta, do meio daquele monte de cobertor, levantou um outro senhor. Eu não percebi que ele estava ali, porque ele só tinha um tronco. A Anserias, a lepra, já tinha comido as duas pernas dele, já tinha perdido as duas pernas, estavam bem próximas aqui, já para cima do joelho. Ele só tinha metade de um braço. Né? O outro ele já não tinha mais. O olho, ele já tinha perdido a vista, ele usava um óculos escuro, não tinha mais a vista. O nariz era um buraco, porque já tinha sido todo corroído, e essa parte da boca, você vê como gravou essa imagem. Essa parte da boca ele já não tinha mais, os dentes ficavam expostos. Ele levantou e falou, muito bem, graças a Deus, eu ainda estou vivo. Foi muito mais feliz agora porque vocês estão aqui, nós vamos cantar juntos. Gente, então a gente vê, né, como é diferente, como são diferentes, como é diferente a felicidade de um para o outro. Né? E às vezes a gente vai perguntar o que é que realmente, o que nós precisamos, né, para vencer essas dificuldades, para vencer essas tendências negativas, para poder ser feliz. Está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Né? Que nós fazemos, as 921 do Livro dos Espíritos. O que nós precisamos para poder ser feliz, ter a felicidade relativa aqui na Terra, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, nós não vamos encontrar felicidade, nós iremos encontrar problemas e dificuldades a todo instante, então nós não vamos ter aquela felicidade plena, mas a felicidade relativa nós podemos encontrar. O que nós precisamos? Está lá a pergunta 921, o homem precisa cumprir a lei de Deus, vivencia a lei de Deus. Então, mas aonde está a lei de Deus? Nos Evangelhos, nós temos o Evangelho, temos a Bíblia, temos a Torá, temos o Alcorão, tantos livros que cada um mostrando na sua visão da lei de Deus. Nós não podemos imaginar que Deus iria escrever as suas leis em livros. Esses livros são apenas lembretes daquilo que nós temos que fazer. Que lá na pergunta 621, Kardec faz o mesmo questionamento. Aonde está escrita a lei de Deus? A resposta é simples: na consciência. Essa é ali que está escrito. Nós podemos imaginar que Deus iria escrever as suas leis em livros. Deus não é aquele velho barbado, um cajado na mão, sentado no trono, olhando para nós, vendo quem é que comete erro para punir. Quando nós falamos que nós somos imagem e semelhança de Deus, infelizmente o homem, por ignorância, deu a Deus a nossa imagem e semelhança. Então criou-se um homem. Deus é um homem, por ser Deus e ter criado tudo é velho. Então puseram um cabelo branco e barba. E deu para ele também as nossas inferioridades, as nossas características inferiores. Porque ele pune. É um Deus punitivo, é um Deus vingativo. E não é nada disso. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E qual é essa lei? Vamos pegar lá no Livro dos Espíritos, lá no final, pergunta 967, Kardec faz o seguinte questionamento: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta: em conhecer todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça do homem.
E aí ele completa: o amor é que os une e lhes é a fonte da suprema felicidade. O amor que os une. Essa é a lei de Deus. Cristo já havia falado. Ama a Deus, ama teu próximo. Aí estão resumidas todas as leis e todos os profetas. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, é no amor que ele é a imagem e semelhança de Deus. É o amor que nós, desde o momento em que somos criados como princípio inteligente, nós estamos aqui para trabalhar. É o amor na forma de atração no reino mineral, é o amor na forma de sensação no vegetal, é o amor na forma de instinto no animal e sentimento no homem. E energia co-criadora quando atingimos a perfeição. É o trabalho do Cristo na criação da terra, para nos dar a oportunidade aqui de evoluirmos. É o amor sendo co-criador. É isso que nos vai trazer a felicidade. Nós aprendemos a amar. Mas, para encerrar, os espíritos, no nosso nível ainda, né, qual é o momento, qual é a ferramenta que o amor nos dá para podermos começar a ser felizes? Cristo também nos deu essa terapia. Cristo nos deu a terapia, Kardec falou, André Luiz e Emmanuel vinham falando, e a Joana, hoje em dia, vem colocar nos seus livros a perdão terapia. A terapia do perdão. Essa é a ferramenta que o amor nos dá para podermos ser felizes. A partir do momento que nós nos autoconhecemos, como foi falado lá atrás, identificamos os nossos erros, identificamos que somos espíritos falidos, falíveis, que também temos as nossas imperfeições, que também muitas vezes agredimos, que muitas vezes ofendemos, nós percebemos que precisamos da compaixão dos outros, porque erramos. E aí nós compreendemos que o outro também erra, também agride, também ofende, também comete erros, e ele precisa tanto da nossa compaixão quanto nós precisamos da dele. O perdão, quando exercitarmos o perdão de verdade, nós vamos perceber que é o seguinte: o perdão não só vai libertar o agressor do mal que ele fez, para que ele responda à lei os seus desequilíbrios, como vai nos libertar do ódio, da mágoa, dos ressentimentos, que muitas vezes nos machucam muito mais do que a própria agressão. Se quisermos ser felizes, começar a ser feliz agora, como diz Joana, precisamos do alto perdão, aprendemos a nos perdoar, não ficar nos culpando quando erramos, mas identificando o erro, comecemos a trabalhar na sua correção e perdoar o próximo. É o caminho para a felicidade. E em época de pandemia, temos que nos lembrar que a felicidade ela aumenta no corpo físico a produção de serotonina. E a serotonina, que é um neurotransmissor que ele eleva o humor, também ajuda a nossa autoimunidade. Então, ser feliz nessa época vai nos ajudar também a nos precavermos da pandemia. Então, eu quero agradecer a paciência de vocês por terem ouvido e quero convidar vocês agora que nós possamos acalmar os nossos ânimos, fechar os nossos olhos e levar a Deus, Pai de infinito amor e bondade, os nossos corações e os nossos pensamentos, para, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de nos reunirmos aqui, em pensamentos, em espírito, para estudarmos, para aprendermos um pouco mais das lições de Jesus. Agradecemos toda a proteção que recebemos dos nossos mentores, amigos, companheiros espirituais,
que sempre nos protegem, que sempre nos intuem, que sempre nos amparam. E rogamos a Deus, a Jesus e a todos os trabalhadores que possam levar as nossas vibrações de paz, as nossas vibrações de amor, a todos os recantos do nosso planeta, onde houver um necessitado ou alguém sofrendo, que possa receber os nossos pensamentos de paz, os nossos pensamentos de alegria, os nossos pensamentos de amor. E certos de sempre podermos contar com o apoio e a proteção do alto, encerramos o nosso trabalho de hoje dizendo: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha no nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção, e cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual, e perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Mas auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja sempre o altar da caridade, aonde se faça a vontade do teu amor, Pai. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, amigos. Boa noite. Tenhamos todos uma ótima semana.